e eu atuo na disciplina ECMC da ETEC com vocês, e hoje é o dia da gente falar sobre o sistema digestório, tá? Mais uma vez eu trago a teoria do conteúdo e depois a gente vai discutir os casos na aula, ok? Então vamos lá, a aula aqui já tá gravando para todos, tá? A gente vai falar sobre o sistema digestório, que também era chamado no passado de sistema digestivo ou aparelho digestivo, tá? Ele é formado por um conjunto de órgãos cuja função é a transformação do alimento. A gente adquire o alimento e depois a gente o transforma para alimentar as nossas células, tá? E essa transformação, ela ocorre pelo meio mecânico ou químico, tá? A divisão do sistema digestório. O sistema digestório é dividido em alto, médio e baixo, tá? Tendo como os órgãos anexos as glândulas salivares, os dentes, a língua, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, tá? Aqui eu apresento para vocês o sistema digestório, tá bom? Que vai começar aqui na cavidade bucal, com a boca, tá? Depois a gente vem aqui, seguindo a ordem de como o alimento ele é obtido e como ele vai sair do corpo humano, ele passa aqui pela faringe, ok? Vem através do esôfago e chegando rapidamente aqui ao estômago, tá? Saindo do estômago, ele vai no formato de quimo para o intestino delgado, ok? E em seguida ele vai para o intestino grosso, tá bom? Passando pelas estruturas do intestino, o duodeno, o jejunum e o ilho, e depois passando para o intestino grosso, né? Aqui seguindo aqui o cólon, né? Depois para a saída desse resto que não foi utilizado no metabolismo humano, pelo ânus, tá? No ânus, através do reto, tá? Então, o que é o tubo digestório alto? É formado pela boca, pela faringe e pelo esôfago, sendo que é através da boca que se dá a entrada dos alimentos através do tubo para o tubo digestivo. Ela vai corresponder a uma cavidade que ela é forrada por mucosa, onde que é, né, através dessa mucosa que vai ser liberado a saliva e que vai permitir a umidificação desse alimento, tá? A saliva, ela é produzida pelas glândulas salivares, tá? Nesse momento, a gente tem a mastigação e que a gente vai passar pelo primeiro processo da digestão, que a gente vai chamar de digestão mecânica, tá? Que sofre a ação da língua, dos dentes, tá? E também a gente vai ter uma atividade enzimática, que é realizada pela pitialina, tá? Ou que também é conhecida como amilase salivar. Tá? Que vai ter essa primeira transformação do alimento. Bem comum, né? A gente coloca o alimento e quando a gente já tá mastigando, então vai acontecer toda a transformação, tá? O mesmo bolo que entrou, o mesmo alimento que entrou na nossa boca, se a gente pegar e cuspir, a gente vai ver diferença, tá? Aí a gente vai chegar ainda aqui no intestino, no sistema digestório alto, a gente vai ver duas estruturas diferentes, a faringe e a laringe, tá? Mas que não vai chegar aqui o alimento pela laringe, tá? A faringe, ela é um tubo muscular membranoso que vai se comunicar com a boca, tá? E que com a outra extremidade dessa laringe, a gente vai encontrar o esôfago. Dessa maneira, para chegar o alimento no esôfago, depois de ser mastigado, esse alimento vai percorrer toda a faringe, tá? Que vai ser um canal que é comum tanto para o sistema digestório e quanto para o sistema respiratório, tá? Mas como que faz para então esse alimento ele não ir para os pulmões, não ir para a traqueia? A gente tem aqui uma parte da nossa anatomia que se chama epiglote, que quando a gente está
comendo alimentos que são sólidos, ele dá, digamos, uma trancada nessa região aqui que a gente chama de traqueia, tá? Então, anteriormente a gente tem a traqueia, posteriormente a gente tem o esôfago. Assim, quando se trata de alimentos, esse alimento, a movimentação da língua, todo esse conjunto aqui, ele vai trancar essa traqueia e vai levar, direcionar esse alimento para o esôfago, tá? Então, nesse processo de deglutição, a gente tem um palato mole que fica ali na cavidade bucal, né? Que acaba sendo retraído e a língua vai empurrar esse alimento para dentro da faringe, que vai levar esse alimento para o esôfago, vai direcionar esse alimento para o esôfago, tá? Aí aqui o esôfago, ele também é um conduto musculoso que vai ser controlado pelo sistema nervoso autônomo, tá? E que é através de contrações, né, que a gente vai chamar de peristaltismo ou movimento peristáltico, que a gente vai ter conduzido a musculatura e vai espremendo esse alimento até ele chegar no estômago, tá? Levando então esse alimento até o estômago. É muito rápido esse procedimento. Chegando no estômago, a gente vai ter o tubo digestório médio, que vai ser formado pelo estômago e pelo intestino delgado, o que é o duodeno, o jejuno e o íleo. São partes do intestino delgado que a gente já vai ver, tá bom? O estômago, ele é uma grande bolsa, tá? Que é exatamente localizado no estômago e que vai ser responsável pela digestão das proteínas, de tudo que a gente come de origem proteica, tá? Ó, como vocês podem ver, há uma entrada nesse estômago, que é a divisa entre o esôfago e o estômago, né? Que essa região se chama cárdia. Esse nome cárdia foi dado justamente porque ele é próximo do coração e é separado através do diafragma, tá? Aqui no estômago, a gente tem uma pequena curvatura aqui no superior e uma grande curvatura que é inferior, que a gente vai ter essa parte mais dilatadona aqui, chamada de região fúndica, tá? Que vai receber o nome de piloro, ó, piloro, tá bom? O simples movimento da mastigação dos alimentos, eles já vão permitir que o estômago entenda que tem que produzir o ácido clorídrico, tá? Mas é somente com a presença da proteína nesse estômago que a gente vai ter a produção do suco gástrico, tá? Que é uma solução aquosa, que é composta por água, sais minerais, enzimas e o ácido clorídrico, tá bom? O estômago apresenta uma proteína, né? Uma enzima, perdão. O estômago apresenta uma enzima, que ela é chamada de pepsina, tá? Que é regulada pela ação do hormônio da gastrina, produzida no próprio estômago, no momento que moléculas da proteína dos alimentos, elas entram em contato com a parede do órgão. Vocês estão ouvindo barulho? Pois é. Vamos seguir aqui. Se esse barulho terminar a tempo, eu vou seguir com essa aula, porque senão eu vou interromper e, infelizmente, perdemos o material. Mas, enfim, o tempo urge, né? Então, aí aqui a gente tem a deglutição, né? Que onde o simples movimento de mastigação dos alimentos já vai ativar a produção do ácido clorídrico, que nem eu mostrei para vocês. Aqui a gente vai ter o bolo alimentar sendo formado na boca, a língua movimentando, bloqueando a cavidade oral, né? E permitindo a mudança do alimento, tá? O quimo é o resultado dessa massa alimentar que chegou ao estômago, e é uma massa alimentar que ela é semilíquida e que vai estar se formando no estômago, e é resultado da mistura do alimento com um suco gástrico.
Lembra que eu comentei sobre as tripsinas, que são enzimas que estão dentro do estômago? Então, elas são responsáveis por quebrar as moléculas grandes de proteína e for transformar em moléculas menores, que a gente vai chamar de proteoses e peptonas, tá? Na digestão gástrica, ela vai durar em média de 4 horas e nesse processo o estômago vai sofrer contrações que vai forçar esse alimento contra o piloro, que vai se abrir e fechar, permitindo que pequenas porções do quimo, né, cheguem ao intestino delgado. Então, esse alimento, através dessas contrações que o estômago vai fazendo, vai levando até o intestino delgado, tá? O intestino delgado, por sua vez, ele é revestido por uma mucosa enrugada que vai apresentar inúmeras projeções, tá? Ele vai estar localizado entre o intestino grosso e o estômago e vai ter a função de segregar as várias enzimas digestivas, né? Ok, gente, desculpa. Aí aqui a gente vai ter a segregação das diversas moléculas, né, ali pelo intestino. A gente vai ter a formação da glicose, vai ter a formação de aminoácidos, tá? E que de fato, que aí a gente vai ser absorvido através do intestino delgado para o nosso corpo, tá? Então aqui o alimento, ele passa pela boca, ele é mastigado pela boca, que vai ser transformado em pequenos pedaços, que vai permitir a deglutição, vai passar pelo esôfago, chegar instantaneamente aqui no estômago, onde o alimento vai ser comprimido, né, e passar, vai ser transformado em quimo, tá? Vai chegar no intestino delgado também, e aí aqui vai seguindo, vai sendo absorvido no intestino delgado. Quando chegar aqui no intestino grosso, vai ser recuperada a água, vai ser feita uma reabsorção dessa água que veio junto com os alimentos, né? Para então a gente ter o bolo fecal, tá? Aqui na alça do intestino, principalmente intestino grosso, pode sofrer um processo que precisa a pessoa, por conta de algum câncer, de alguma patologia, ser inserido uma bolsa, né? É feita uma abertura nesse intestino que a gente vai chamar de colostomia, tá? E aí, nessa colostomia, a gente vai poder visualizar a necessidade da colocação de bolsas de colotomia, tá? Uma dessas bolsas que é diferenciada, a gente chama de bolsa de Caraia, tá? E que a gente vai estar orientando os nossos pacientes também a respeito delas, tá? Aí, aqui é o que a gente teve do intestino delgado, né, formando o tubo digestório baixo, né, e aí agora o tubo digestório baixo, perdão, gente, que vai ser formado pelo intestino grosso. O intestino grosso, ele possui algumas características, né, algumas divisões dele, que ele vai ser chamado de seco. Depois a gente vai ver aqui o colo ascendente, justamente porque o seco ele faz a ligação com o intestino delgado, ele sobe e vira o colo ascendente, transverso, descendente, a curva sigmoide, e aí então a gente vai ter o reto, que vai permitir a saída do alimento, e formando o ânus. Aqui o intestino grosso, ele vai medir cerca de 1,5 m de comprimento, tá? E 6 centímetros de diâmetro. Vai ser o local de absorção da água, que ela é ingerida tanto, e onde que ela vai ser resgatada, principalmente porque a água é utilizada para secreções digestivas, de armazenamento e eliminação dos resíduos digestivos. Aqui, nessa primeira porção que eu falei com vocês, no seco, os resíduos alimentares, elas já estão constituindo o bolo fecal, e que vão passar ao colo ascendente, depois transverso e em seguida o descendente.
Nessa porção, o bolo do bolo fecal, ele fica estagnado durante muito tempo e que vai preenchendo as porções da curva sigmoide e do reto, tá? E aí, em seguida, a gente tem a eliminação desse bolo fecal no reto, né? Que é a parte final desse intestino grosso e vai terminar com o canal do ânus, né? Onde são eliminadas as fezes. Então, para facilitar a passagem do bolo fecal, a gente tem algumas glândulas de mucosa no intestino que vai ajudar a secretar um muco, que é para lubrificar esse bolo fetal e facilitar o trânsito da eliminação, tá? Quando a gente acrescenta fibras vegetais na nossa alimentação, elas não servem para ser absorvidas, elas não vão ser digeridas e absorvidas, mas elas vão participar justamente da facilitação da saída desse bolo fecal. Tá bom, gente? Bem, essa eu termino a primeira parte. Eu peço desculpas a vocês pelo barulho. É algo que não deu para controlar, a gente não consegue controlar, tá? E aí eu venho com a segunda parte com os estudos de caso da disciplina, tá bom? Então, até agora eu agradeço a todos que ouviram até esse momento e obrigada.